Olá, chegamos finalmente à nossa última aula da série de punção venosa guiada por ultrassom. Lembrando que a primeira aula foi sobre princípios físicos do ultrassom, a segunda aula sobre Knobology. Quem não assistiu a essas aulas precisa retomar para ter um entendimento completo agora da cereja do bolo, que é a punção venosa propriamente dita. Em relação à punção venosa guiada por ultrassom, é importante verificar o POP, o protocolo local de punção guiada da sua instituição, porque existem diferentes recomendações para diferentes instituições em relação ao sítio de punção, ao tipo de antisséptico ser utilizado, o tempo de antisepsia. Então, é importante reconhecer ou conhecer o protocolo institucional do seu local de trabalho. Os passos para a punção venosa guiada por ultrassom não são muito diferentes, pelo menos em seu início, da punção não guiada, da punção às cegas. Ela passa pela higienização das mãos, pelo preparo e separação do material, a orientação do paciente quanto ao procedimento, a presença do isolamento para garantir privacidade para aquele paciente, a localização da anatomia do sítio a ser puncionado, e já adiantando, nós falaremos aqui basicamente da punção da veia jugular interna, porque ela é a mais descrita, em termos de punção guiada, é a mais estudada. A paramentação completa, lembrando que é um procedimento asséptico, a asepsia do sítio de punção, a colocação dos campos, a aplicação do anestésico, a fixação do dispositivo, o registro de todo o procedimento, pós-punção, a realização da radiografia de tórax para confirmar o correto posicionamento e afastar a presença de algumas complicações tipo pneumotórax, e, por fim, o checklist que várias instituições realizam durante, em tempo real, da realização da punção guiada. Em relação aos benefícios da punção guiada, é importante dizer que os estudos são principalmente para o sítio jugular interno, seja direito ou esquerdo, e que esse tipo de punção reduziu em relação à punção às cegas. As complicações maiores, que são a punção arterial, o hematoma local com deformação do vaso e o pneumotórax. Mas também reduziu complicações menores. Aumentou a taxa de sucesso e reduziu o número de tentativas, que por si só pode ser desconfortável para o paciente. Em relação às indicações para a implantação de um catéter venoso central, seja guiado ou seja às cegas, são essas as principais. Normalmente, na terapia intensiva, a administração de agentes terapêuticos do tipo aminas vasoativas e monitorização hemodinâmica são as principais indicações, mas obviamente que existem outras que estão descritas aí. Em relação às contraindicações, elas se restringem a essas quatro: infecção no local da punção, condições que afetam a veia, por exemplo, tipo trombose venosa, coagulopatia e alteração dos marcos anatômicos ou anatomia da veia jugular, já que nós estamos falando de veia jugular, mas serve também para os outros sítios de punção. Percebam que a maioria dessas contraindicações, elas são relativas. Vai depender muito do risco-benefício, da experiência do profissional que realiza a punção, se a punção é guiada ou às cegas. Então, para algumas situações, a punção guiada ela é quase que mandatória. Por exemplo, o paciente com a coagulopatia, que tem uma necessidade absoluta de implantar um catéter central, seja para infusão de amina, para monitorização hemodinâmica, para infusão de nutrição parenteral ou realização de hemodiálise, a punção guiada vai ser quase que obrigatória para diminuir a chance de complicações. Então, é sempre um balanço entre risco e benefício que precisa ser levado em conta na hora de definir se a contraindicação é absoluta ou relativa. Essa imagem é bastante interessante, eu conheci num artigo que está citado aqui, do Critical Care, e ela vem quebrar uma mentalidade que a gente tinha, que é a referência à posição anatômica da jugular. Então, a gente sempre aprendeu que a jugular ela é lateral à carótida, e na punção às cegas a gente fazia uma palpação leve da carótida para daí encontrar o local de punção ideal da veia jugular. Mas percebam nessa imagem que a veia jugular pode ser inclusive medial à artéria carótida, como está mostrado aqui nessa imagem mais medial. É óbvio que essa posição ela é mais rara, só acontece em 5% das situações, mas uma punção às cegas com esse tipo de posição ele seria inviável, impossível
exatamente porque você estaria comprimindo a jugular e posicionando sua agulha para um sítio que nunca atravessaria o trajeto do vaso. A veia pode localizar-se, inclusive, posteriormente à artéria, o que dificultaria muito mesmo a punção guiada, porque a chance de punção arterial inadvertida ainda seria bastante elevada, e é óbvio que a posição lateral é a mais comum, indiscutivelmente, mas é importante lembrar que essa não é uma regra absoluta. Em relação à técnica de punção guiada, nós vamos descrever 6 passos. O primeiro passo é identificar a anatomia do sítio de inserção e localizar a veia. Fazer a revisão da anatomia, identificar os ramos do músculo esternocleidomastoide e o ápice do triângulo formado pelos ramos do músculo é importante, porque é nessa posição habitualmente que nós vamos posicionar a nossa sonda de ultrassom. Depois nós vamos confirmar a patência da veia fazendo uma varredura no seu eixo curto, no seu eixo longo, para descobrir se ela está trombosada, se ela está estenosada, se existe algum outro obstáculo para a punção venosa. Finalmente, nós vamos usar o guia ecográfico em tempo real para a punção da veia. Aqui é necessário dizer que existem duas técnicas para a punção da veia. A técnica estática, que usa o ultrassom apenas para fazer um marco na pele do local da veia, e aí você faz a punção às cegas, apenas com um referencial ali, um marco ultrassonográfico mais estático. E a técnica dinâmica ou em tempo real, que é a que nós vamos descrever aqui, que é a técnica mais indicada em relação à punção guiada, embora realmente seja um pouco desafiadora para quem está começando. O quarto passo é o confirmar o posicionamento da agulha na veia. Então, você identifica a veia, identifica a anatomia, confirma a patência da veia, usa o guia ecográfico em tempo real e, ao realizar a punção, você confirma que a agulha está no interior da veia. Depois, você vai retirar a agulha e passar o fio-guia, vai passar o fio-guia, retirar a agulha e confirmar que o fio-guia está no interior da veia, fazendo um movimento de varredura no eixo curto e no eixo longo da veia. Depois, você vai passar o catéter e retirar o fio-guia e confirmar que o catéter continua no interior da veia, utilizando as imagens em eixo curto e eixo longo do vaso. Então, são esses os 6 passos para realizar a punção guiada da veia jugular. Aqui uma imagem demonstrando a sonda que nós utilizaremos para o procedimento, que é a sonda linear, gera esse tipo de imagem que está aqui no canto superior direito. Essa imagem vai ser composta pela pele subcutânea, o músculo, aqui mais na região medial a via aérea, no centro da imagem a artéria carótida, né, menor, mais hiperecogênica e mais arredondada, e aqui mais na lateral a veia jugular interna, nesse caso aqui mostrando um vaso mais ovoide com a parede mais fina. E, sobretudo, para a diferenciação entre artéria e veia, nós vamos aplicar um movimento de pressão. Ao realizar esse movimento, a veia tende ao colapso, enquanto a artéria permanece patente. Uma imagem na qual aqueles passos que nós comentamos, ou muitos daqueles passos que nós comentamos já foram cumpridos. Então, o paciente foi orientado, o profissional fez asepsia, higienização das mãos, paramentação, aplicou anestésico, colocou os campos, cobriu a sonda do ultrassom. Nós vamos mostrar isso melhor na nossa estação prática, na nossa oficina prática. Cobriu a sonda do ultrassom com uma capa estéreo, então que o procedimento todo mantido asséptico, com técnica asséptica. Embaixo existe a variante dessa técnica, que é a técnica de eixo longo. Nós não descreveremos essa técnica. A técnica de eixo curto é considerada uma técnica de mais fácil aprendizado, então, para quem está iniciando, é essa técnica que vai ser utilizada. A técnica de eixo longo, trago aqui só como uma curiosidade, ela é um pouco mais desafiadora. Então, na imagem acima, a imagem A, mostra um paciente já posicionado, o profissional posicionado à cabeceira do paciente. A tela do ultrassom vai ter que estar posicionada numa posição ergonômica para que o profissional não fique encurvado ou numa posição desconfortável, então ela tem que estar de frente para o profissional. A sonda vai ser a sonda linear, como demonstrado aqui, com o marcador virado para a esquerda do paciente, ou posicionado para a esquerda do paciente. Porque a perspectiva do profissional agora é a mesma perspectiva do paciente, então não há inversão de lados,
Dessa forma, as imagens que vão ser exibidas vão ser da artéria carótida, bem aqui no canto inferior esquerdo dessa imagem ultrassonográfica de cima, e logo após a veia jugular mais ovoide, né, bem centralizada na tela do ultrassom. Então, para ver essa correspondência, o marcador da sonda tem que estar posicionado à esquerda do paciente. Para a técnica de eixo curto, existem dois tipos de movimentos ou dois tipos de técnicas que nós podemos cumprir. A primeira é como está mostrado aqui, a sonda é posicionada no ápice do triângulo, o marcador para a esquerda, a veia jugular é centralizada e a agulha entra bem no centro da sonda, formando um ângulo de 60 graus. Percebam que se a veia jugular está posicionada no centro da tela, ao posicionar a agulha no centro da sonda, a agulha vai penetrar no centro da veia jugular, que é exatamente o que eu quero evitar de punção inadvertida de músculo, de outros vasos, tipo a artéria carótida. Então, se a veia está no centro da tela, eu posicionando a agulha no centro da sonda, eu puncionarei o centro da veia, evitando punção inadvertida. Para esse tipo de punção, é necessário que a mão não dominante, que porta a sonda do ultrassom, faça movimentos de varredura acompanhando a ponta da agulha. Por quê? O feixe de ultrassom, ele faz um trajeto transversal em relação à agulha de punção. Se você identifica a ponta da agulha ou o corpo da agulha, a imagem não muda para o ultrassom. Ele vai sempre mostrar um ponto hiperecogênico no centro do vaso, como está demonstrado aqui, bem no centro da veia jugular. Tem um ponto hiperecogênico. Esse ponto pode corresponder à ponta da agulha ou ao corpo da agulha. Para que você tenha certeza, é necessário fazer movimentos acompanhando os movimentos da agulha para que você veja em tempo real o vaso sendo penetrado. Existe a possibilidade de que essa imagem seja o corpo da agulha e que a ponta da agulha já tenha ultrapassado o vaso e transfixado, inclusive. Por esse mesmo motivo, ao realizar a punção em eixo curto, seja em eixo curto ou em eixo longo, há uma combinação do movimento de perfuração da veia com aspiração em tempo real, como se faz na punção às cegas, para garantir que aquela imagem seja a ponta da agulha e que a ponta da agulha esteja ainda no interior do vaso. Nós vamos treinar mais esses aspectos durante as nossas oficinas também. Uma outra variação da técnica de eixo curto é manter a sonda imóvel sem fazer os movimentos de varredura caudal, os movimentos de varredura caudal para acompanhar os movimentos da agulha. Então, você localiza a veia, centraliza ela no centro da tela, como está mostrado aqui, e recua a agulha agora, ao invés de funcionar bem rente, fazendo movimentos de acompanhamento com a sonda, você recua a agulha para a mesma profundidade da veia. Então, o ultrassom mostra que a veia está, por exemplo, a 2, 3 centímetros de profundidade, ao recuo de 2, 3 centímetros da agulha em relação ao centro da sonda, você vai posicioná-la bem no centro da sonda, mas recuar esses 2, 3 centímetros que corresponde à profundidade da veia mostrada na tela do ultrassom. Vai angular sua agulha 60 graus e vai realizar um movimento de perfuração da veia com aspiração constante, lembrando que nesse tipo de punção, a mão não dominante que segura a sonda, ela permanece imóvel. Ao atingir a veia, exatamente nesse ponto, a ponta da agulha vai aparecer no ultrassom. E aí você vai garantir que a veia foi canulada e que não houve transfixação. Então, existem dois tipos de técnicas ultrassonográficas de punção. A técnica estática e a técnica dinâmica. Nós falaremos aqui só da técnica dinâmica. Para a técnica dinâmica, existe a punção no eixo curto, mostrado aqui na imagem A, e no eixo longo, mostrado na imagem B. Nós não falaremos da punção em eixo longo. Para a punção em eixo curto, existem dois tipos de técnicas. Entrar com a agulha no centro da sonda, bem rente, fazer movimentos de acompanhamento da progressão da agulha, ou recuar a agulha à mesma profundidade da veia, fazer uma inclinação de 60 graus, introduzir a agulha para perfurar a veia exatamente no ponto em que o feixe de ultrassom vai mostrar a ponta da agulha, sempre fazendo movimentos de aspiração para garantir que não houve transfixação do vaso. Após
realizada a punção do vaso, você vai ter que deixar a sonda de ultrassom, pegar o guia, passar o guia e cumprir a técnica de Seldinger daí para frente, como se faz normalmente na punção às cegas. Depois de passar do guia, é necessário confirmar que o guia ainda se encontra no interior da veia, fazendo a varredura da veia no seu eixo curto e no seu eixo longo. E depois de passar do catéter e retirar do guia, mesma coisa para o catéter, confirmar que está no interior da veia, usando as imagens em eixo curto e eixo longo. Essa é uma técnica que foi descrita por anestesistas brasileiros, que usa uma imagem oblíqua do vaso. Então, não é nem transversal, nem longitudinal, não é nem eixo curto, nem eixo longo. É uma imagem oblíqua e percebam aqui que o fio guia já está acoplado à agulha. Então, você não precisa abandonar a sonda, você faz tudo em tempo real e você confirma que, aqui na imagem ultrassonográfica à direita, que a agulha perfurou o vaso e que o guia corre por dentro da agulha para dentro do vaso, tudo em tempo real. É uma técnica mais desafiadora ainda do que a técnica de eixo longo, só trouxe aqui como curiosidade dessa variante. Em relação à vida real, eu trago essas imagens ultrassonográficas aqui. A imagem de cima, no canto superior esquerdo, mostra a canulação da artéria radial. Percebam que a imagem é bem desafiadora, porque existe um monte de imagem ultrassonográfica anatômica e estrutura anatômica ao redor, e a imagem da artéria em si ela é bem diminuta em relação à imagem total, talvez corresponda a 15, 20% da imagem total. Um ajuste que poderia ser adequado aqui é realizar o zoom e talvez ajustar o ganho também para ter um pouquinho mais de nitidez na imagem. Mas, de qualquer forma, eu trouxe aqui para mostrar que, dependendo do aparelho de ultrassom, do seu material e até mesmo do paciente, as dificuldades de visualização da ponta da agulha, elas podem ser grandes e desafiadoras. Aqui um destaque mostrando, no canto superior direito, um destaque mostrando a artéria destacada com a ponta da agulha no seu interior. Percebam que aqui é uma nitidez bem maior do que a imagem real. E depois o guia no interior da artéria, no interior do vaso, confirmando que há um bom posicionamento do catéter. As complicações, elas são as mesmas da punção às cegas, lembrando que as complicações maiores, elas são diminuídas, mas não são eliminadas, então não é porque a punção é guiada que não vai existir mais pneumotórax ou que não vai haver punção inadvertida de carótida, ela vai reduzir, e ela passou a ser, a punção guiada passou a ser obrigatória em vários centros, porque realmente ela reduz esse tipo de complicações e traz um benefício importante para o paciente e para o serviço também. Essas foram as referências que eu utilizei para montar a aula. Eu sugiro que vocês deem uma lida para aprofundar os conhecimentos e nós vamos treinar também alguns aspectos na nossa oficina prática. Mais referências bibliográficas. Eu agradeço quem assistiu até aqui, espero que tenham gostado e nos encontramos na nossa oficina prática para o treinamento Mãos na Massa. Obrigado, até a próxima.